leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do verso 20. Perdão, a partir do verso 8. Lucas, capítulo 2. A partir do verso 8. Lucas 2:8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que os será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Quero, como tema deste sermão, ver aqui o verso 14. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra, a quem Ele quer bem. Numa outra tradução está: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Vamos fazer uma breve oração. Pai excelso, santo e glorioso, neste momento de culto, Deus, estamos agora diante da Tua santíssima palavra e temos temor, Deus, porque somente a Tua palavra é verdade, somente a Tua palavra é santa, e nós não queremos, Senhor, receber interferência nenhuma humana, do pensamento humano, das opiniões humanas. Nós não queremos, Senhor. Por isso nós rogamos a Ti que somente aquilo, Deus, que foi designado pelo Senhor como palavra Tua, possa entrar na nossa alma, nos nossos ouvidos, na nossa mente, nos nossos corações, Deus. Nós sabemos que a Tua palavra, ela sempre cumpre aquilo que lhe apraz. Por isso, Deus, nós lhe pedimos somente a Tua palavra genuína, aquilo que o Senhor desejara, Deus, para falar a esta Tua igreja e a todos aqueles que ouvirem o que for dito, Senhor. Por isso, Deus, eu lhe peço, eu rogo a Ti, Senhor, que eu diminua, Senhor, porque eu nada tenho para falar sobre mim, sobre minhas opiniões, eu nem quero, Senhor, mas somente a Tua santa palavra, que eu diminua, Deus, e que somente a Sua palavra prevaleça e permaneça, porque a Tua palavra é a verdade. No nome santo e poderoso de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, a glória, nas maiores alturas e a paz na terra. O texto que lemos aponta a vinda de Deus entre nós, o texto que lemos de Lucas. Aponta a vinda de Deus entre nós, perdidos pecadores. E como esta vinda se deu.
3 etapas eu quero destacar desse texto que lemos aqui em Lucas. Primeiro, Deus age a favor do seu povo. Segundo, existe um mundo espiritual que está neste relacionamento entre Deus e o seu povo. Anjos anunciaram o Salvador aos homens, primeiramente. E o terceiro, homens trabalham por esta verdade. A primeira ação que nós vemos aqui é que Deus toma a iniciativa em salvar o seu povo. A sua salvação manifesta-se na luz que brilha em meio à escuridão por meio do nascimento de Jesus Cristo, o Deus que se fez um de nós. Aquele que a Bíblia diz ser a luz do mundo. Meu óculos caiu, perdão, irmãos. Aquele que a Bíblia diz ser a luz do mundo. Ora, a luz, ela afasta tudo que é trevas, toda a escuridão. A luz, ela traz conhecimento, ela revela. A luz, ela remove toda a falta de compreensão sobre as coisas espirituais. Note o que aconteceu aqui. O próprio Deus toma a iniciativa de alcançar o seu povo, por amor. O próprio Deus envia o seu Filho. Esse seu Filho é a luz do mundo. O próprio Deus envia uma milícia de seres espirituais que trazem luz a homens que estavam de madrugada no campo, cumprindo as suas obrigações, cuidando de suas ovelhas, neste caso aqui, ovelha animal, né? Que eles estavam ali no campo cumprindo. Isso quer dizer o quê? Que o conhecimento de Deus é libertador. Quando Cristo ele diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ele não está simplesmente dizendo que a verdade liberta. Sim, de fato a verdade liberta. A verdade, para a pessoa conhecendo ou não conhecendo a verdade está ali e é imutável. A verdade liberta. Mas o que Cristo está dizendo ali em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará, é que é necessário conhecer. É o conhecimento da verdade que vai libertar as pessoas. É a luz que vai dissipar as trevas na alma do ser humano. Nos recantos mais obscuros do coração, da mente, dos sentimentos, aonde o ser humano muitas vezes ele se perde em si mesmo por causa das decepções e frustrações da vida. E não devemos ter medo de falar, nos dias de hoje, até mesmo frustrações e decepções com igrejas, com o evangelho distorcido que é pregado. Tudo isso, irmãos, pode levar o ser humano talvez em algum lugar que nem ele mesmo conheça, do seu intelecto, da sua alma, dos seus sentimentos. Pode levar ele a uma escuridão intelectual tão profunda que o conduz a uma escuridão espiritual. E esta escuridão espiritual, ela pode ser fatal, não só para a sua vida secular, mas também para a continuidade eterna de sua alma. Este que é o grande temor que nós devemos ter, irmãos. É a dinâmica da vida cristã contra a acomodação. É a luz contra as trevas. É o conhecimento das coisas de Deus contra a ignorância das coisas de Deus. Porque quando for fechar esta conta, são as coisas de Deus que vão prevalecer sobre a vida das pessoas. Então, quando nós vemos aqui que a primeira ação é de Deus, ou seja, Deus toma iniciativa em salvar o seu povo, isto se dá porque o homem ele é totalmente incapaz de sair das próprias situações que ele se coloca, em que ele vive. Seja um eufórico engano por ter uma vida muito boa, ou seja, um sentimento de desistência de tudo por ter uma vida muito má. Ou má que eu digo no sentido
de sofrimentos mesmo, de estar passando desilusões e situações que atormentem a sua alma e trazem inquietação. Note que esses dois extremos, eles se opõem à verdadeira paz que Cristo veio trazer na terra, aos homens a quem Deus quer bem. Esses dois extremos, eles enganam e iludem, e eles levam as pessoas para caminhos distintos, mas ambos afastarão essas pessoas de Deus. A grande alegria e o entregar-se a prazeres ou uma vida muito boa, ou a grande tristeza de sofrimentos por ter uma vida, digamos, entre aspas, né? Uma vida miserável no sentido de sofrer mesmo, de estar decepcionado, de estar triste, de estar com aquele sentimento de desistência. Esses dois extremos, eles não podem subsistir diante da luz que Deus mandou aos homens a quem Ele quer bem, na pessoa de Jesus Cristo. A segunda ação que nós vemos aqui é que primeiramente os anjos anunciaram a salvação aos homens. Esses anjos, depois o apóstolo Paulo vem dizer mais tarde, o apóstolo Pedro, ele vem dizer mais tarde que esses anjos queriam ter essa missão de pregar o evangelho aos homens. Eles fazem isso com alegria, porque eles veem aquilo constantemente, aquilo é a vida deles, eles estão vendo aquela realidade, eles usufruem daquela paz na sala do trono de Deus. Eles estão lá diretamente glorificando a Deus, eles veem as hostes espirituais, eles veem a vida secular, e eles veem os homens em sofrimento. Eles veem os homens a quem Deus quer bem, que Deus enviou o próprio Filho para que tivesse paz na terra, para estes homens. Ele vê esses homens muitas vezes em sofrimento, porque esses homens não estão se entregando à luz. A luz que dissipa toda a escuridão intelectual, toda a escuridão espiritual. Então Deus envia os seus anjos e manifesta nas suas escrituras, testifica isto, para que nós possamos entender que este mundo espiritual existe e é ativo. E estes anjos queriam estar pregando esse evangelho para os homens, como diz Pedro. Mas a determinação de Deus é que os homens façam esse serviço. Então a segunda ação são os anjos anunciando a salvação. E como eles fizeram isso? Um anjo trouxe luz naquela noite escura, anunciando o Deus que se fez um de nós, a vinda da luz no mundo. E eles viram, aqueles pastores, aqueles homens que estavam no campo à noite no escuro, eles viram milícias de anjos e uma proclamação. Antes de falar da proclamação, eu quero falar da milícia de anjos. Eles viram uma realidade espiritual. Veja aqui, está no verso 13. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus. Estes homens viram isto, e isso está testificado aqui, como palavra fiel e digna de toda aceitação. A palavra com o selo de Deus e a marca do Espírito Santo. Que este mundo espiritual é real, existe e zela ali pelos homens. Eu quero convidar os irmãos apenas para 2 versículos no segundo livro dos Reis, capítulo 2, capítulo 6, segundo livro dos Reis, irmãos, capítulo 6, versos 16 e 17. Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. O que acontece aqui? Todo mundo conhece essa passagem. O rei manda sitiar Eliseu e coloca exércitos físicos, humanos,
ali, cercando Eliseu. E Geazi, o moço de Eliseu, se desespera. E ele fala: ai, meus senhores, estamos perdidos. Quem somos nós contra um rei que envia um exército para cá? Estamos perdidos. E Eliseu ali mantendo a calma. E ele: Senhor meu, estamos perdidos, o que faremos agora? E Eliseu ora a Deus, fala: Senhor, por favor, abra os olhos desse rapaz. Abra os olhos dele. E Deus atendeu essa oração de Eliseu, abriu os olhos desse rapaz, e esse rapaz conseguiu ver anjos, carros de fogo, exércitos de anjos ali acampados ao redor de Eliseu. Depois nós sabemos a história: aqueles soldados entraram numa cegueira, o próprio Eliseu levou eles para um lugar para dar alimento para eles. Enfim, existe o mundo espiritual. Irmãos, nós estamos num mundo cada vez mais cético, cada vez mais incrédulo, cada vez mais ateu. Nós estamos num mundo onde até mesmo os cristãos muitas vezes têm comportamentos ateus. Não me refiro a nós aqui, me refiro ao geral. Muitos cristãos professam ser cristãos, mas não creem nas promessas. Muitos cristãos professam ser cristãos, mas não conseguem ver milícias de anjos. Não, eu também não vejo fisicamente, mas eu creio pela fé, porque as Escrituras estão dizendo que eles estão aí. E as Escrituras dizem que eles inclusive aprendem até com a igreja, como Paulo fala na carta aos Efésios. Aqui tem. Esta é uma realidade espiritual. E se a pessoa falar: não, mas eu creio somente na Bíblia, então ela vai crer nesta realidade espiritual, que os anjos estão ao redor. E isto Deus manda, esta ação desses anjos, para aqueles homens que estavam naquela escuridão no campo, cumprindo seus deveres, homens a quem Deus queria bem. E Deus então abre os olhos daqueles homens, como Deus abriu os olhos de Geazi, para que visse aquilo tudo. Sabe quando a sua alma está gelada? Sabe quando você não vê perspectiva? Quando você está sufocado com as coisas da vida? Parece que aquilo vai ser sempre assim, parece que aquilo não vai mudar, parece que você está submergindo, está naufragando, parece que você está caindo no abismo, você não consegue ver mais nada. Peça a Deus que te abra os olhos. Fala: Senhor, tem anjos aqui. O Senhor decretou paz àqueles a quem o Senhor quer bem. E se eu congrego aqui é porque eu amo o Senhor. E se eu quero ouvir os sermões, se eu quero aprender mais do Senhor, se eu quero estar na Santa Comunhão, Senhor, é porque eu amo o Senhor. É pelo Senhor que eu faço isso. Porque pessoas e amigos, em qualquer ambiente social eu posso ter. Mas se estou nessa Santa Comunhão com outros filhos, com outras pessoas que o Senhor também quer bem, é pelo Senhor que estamos. É ao Senhor que estamos cultuando. Cada um de nós tem suas dificuldades, cada um de nós tem seus defeitos, nós não nos agradamos uns dos outros 100%. Isso não é empecilho, Senhor. Porque assim como eu vejo as pessoas também me veem. Então, Senhor, estamos para glorificar o Senhor. E hoje eu me encontro numa situação de frieza da minha alma, de escuridão total, eu não estou vendo perspectiva. Lembre-se do sofrimento dos apóstolos. Lembre-se do sofrimento dos reformadores. Lembre-se de uma mulher no período da Reforma, em que ela tinha 20 anos de idade e ela quis fazer um culto em sua casa, e simplesmente por fazer um culto em sua casa, ela foi condenada a 20 anos de prisão numa masmorra e ficou lá até os 38 anos de idade. E quando saiu de lá, a primeira coisa que ela fez foi um culto a Deus. Então lembre-se que existe uma milícia de anjos e que você não vai passar esses sofrimentos como dos apóstolos. Você não está exposta ou exposto a esses sentimentos, a essas situações como aqueles nossos pais que nos antecederam ao longo da história. Quem assistiu às aulas que demos aqui sobre a história da igreja, viu quanta coisa aconteceu. E por que nós chegamos aqui agora? E qual é a nossa missão agora de preparar os últimos
tempos da igreja na terra. Somos nós que fazemos a nossa parte aqui agora. A igreja não é um prédio com uma cruz em cima, a igreja é cada um de nós. E nós estamos fazendo o que da nossa parte? Lembre-se disso. Não deixe os sofrimentos. Irmãos, eu vou falar uma coisa com toda segurança para os irmãos. Se você se abater nos seus sofrimentos, a tua força será fraca. Se você se abater nos teus sofrimentos, a tua força será fraca. É durante os sofrimentos que nós crescemos na fé. Quando Cristo andou sobre as águas, naquele mar, em meio a uma tempestade e ondas açoitando o barco, onde estavam os discípulos, naquela escuridão da madrugada, quando Cristo andou por sobre as águas ali para socorrer eles, este fenômeno é o mesmo que acontece quando você está no seu quarto, em profunda tristeza ou angústia, em profunda escuridão, sem saber o que está acontecendo, e quando você resolve buscar a Deus, é o mesmo fenômeno espiritual que acontece. Cristo, ele vem andando sobre os teus problemas, sobre a sua vida, sobre os ventos contrários que estão sobre você, e ele vem andando sobrenaturalmente para tocar em você, pegar você e trazer para cima. Se não fosse isso, eu não estaria hoje aqui pregando para os irmãos. Porque isso eu constatei na minha vida. Eu testemunho que o Salmo 91, verso 15, na sua angústia estarei com eles, foi verdade em todas as angústias da minha vida. Em todas. Principalmente nessa última que eu passei essa semana aqui. Em todas as angústias da minha vida, Deus esteve comigo. E essa realidade bíblica não é só para mim, é para todos. Então existe, irmãos, uma milícia de anjos, existe todo um cuidado espiritual de Deus sobre nós, sobre você. Não, a Bíblia não fala que nós não passaríamos tristezas, frustrações, decepções, que nós não nos entristeceríamos. A Bíblia não fala isso. Não fala. A Bíblia fala do ardor do caminho. A Bíblia fala dos espinhos que tem no caminho. A Bíblia fala sobre isso. Mas Ele está conosco, nos conduzindo em todas essas situações. E a nossa alegria, ninguém pode tirar, porque ela supera em muito tudo isso. E nós olhamos para trás e falamos, Senhor, como vale a pena servi-lo? Como vale a pena servi-lo? Que loucura é trocar as tuas coisas por coisas deste mundo momentâneas aqui. Que loucura é trocar todas essas tuas coisas por um poço de tristezas igual eu estou vivendo. E de inseguranças e de frustrações e decepções. Portanto, Deus, irmãos, quando os anjos aparecem para aqueles pastores, eles então mostram propositalmente. Os pastores não pediram, os pastores, eles estavam ali e aparece um anjo, isso já é um sobrenatural tremendo. E aquele anjo traz luz. E aqueles pastores então não estão ali boquiabertos. E Deus então mostra uma milícia de anjos para ele. Veio Cristo, mas ele não veio sozinho. Ele veio para aqueles a quem Deus quer bem, mas com ele veio todo o pacote de amparo que você precisa. Agora olha só, eles fazem uma proclamação. Quando o anjo anuncia aquilo para os pastores, anunciou, eles viram uma milícia de anjos e uma proclamação, e essa proclamação era: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens que Ele quer bem, aos homens de boa vontade. O que isso significa? Isso significa que a glória é de Deus. Se você não tem reverência, respeito pela palavra de Deus, se você não tem reverência, respeito para estar cultuando a Deus, se você não tem reverência e respeito diante da palavra de Deus quando ela está sendo pregada, você não vai ver essa glória de Deus. Você está negando glorificar a Deus com as suas atitudes. Se você não tem respeito e reverência, quando a igreja se move para servir a Deus em cultos, em reuniões de oração, em trabalhos, em estudos, em ação social, em eventos, se você não tem uma reverência sobre isso, ele falou assim: olha que bênção, que
Deus colocou nas nossas mãos, nas minhas mãos. Eu quero servir, quero estar junto, fazendo. Você está negando a glória de Deus. Se você não consegue falar não para as coisas ilícitas que o mundo te oferece, você está negando glorificar a Deus. Se você despreza, menospreza a palavra de Deus, você está negando glorificar a Deus. Irmãos, nós precisamos glorificar a Deus com a nossa vida, porque foi para isso que Deus nos criou. Todo ser humano foi criado para glorificar a Deus. A igreja tem por obrigação moral glorificar a Deus com as suas atitudes, com os seus pensamentos, com o respeito devido, segundo a palavra de Deus nos orienta. Então aqui diz, a glória a Deus nas maiores alturas, ou seja, a glória é de Deus. A criação é de Deus. O plano é de Deus. O propósito é de Deus. A execução do propósito é de Deus. O socorro que Deus envia na salvação através de Cristo provém de Deus. Então a Ele toda a glória. E a paz é para aqueles a quem Deus quer bem. E quem são esses? A quem Deus quer bem. Convido os amados irmãos para a leitura aqui de João capítulo 1. Quem são esses a quem Deus quer bem? João capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a glória como do unigênito do Pai. Quem são esses a quem Deus quer bem? É esses que Deus deu o poder de serem feitos seus filhos, que não nasceram simplesmente da vontade do homem, mas nasceram segundo a vontade de Deus. E como Deus quer bem essas pessoas, convido os irmãos aqui em 1 João, capítulo 5, primeira carta de João, capítulo 5, verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então veja que estes homens a quem Deus quer bem são aqueles que nasceram de Deus. Não pela própria vontade do homem, mas pela vontade de Deus. E esses que nasceram da vontade de Deus, Deus o livra do pecado. E o maligno não o toca. O maligno não pode tocar. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro está em trevas. O mundo inteiro está sob a influência demoníaca. A palavra de Deus diz que Satanás é o Deus com letra minúscula. Deus desse século. Por isso João fala, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque as concupiscências do mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos, estas coisas não procedem de Deus. Portanto, aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Por quê? Porque ele está em Cristo. E tudo isto é ação de Deus em proteger aqueles a quem Ele quer bem, para que esses tenham paz. Paz na terra aos homens de boa vontade. Você tem que perguntar a si mesmo, eu tenho boa vontade para cuidar da igreja de Cristo nessa terra? Eu tenho boa vontade para cumprir a minha parte nesta longa história da igreja de Cristo nessa terra, onde tanto sangue já foi derramado. E eu estou em posição de contribuir para que as futuras gerações, quem sabe, seja a última geração da igreja, ninguém sabe. Mas que eles possam ver que existem remanescentes fiéis e pessoas que amam a Deus nesta geração. Existem pessoas que amam a Deus nesta geração. Existem pessoas que servem a Deus fielmente nesta geração.
Você tem boa vontade para ser uma dessas pessoas? É isso que nós devemos perguntar cada um para nós mesmos. Eu, como pastor dessa igreja, eu devo perguntar isso para mim. Eu tenho essa boa vontade, mesmo que eu possa ser abandonado, eu possa ser desprezado, mesmo assim, eu tenho boa vontade para servir a Deus nessa minha geração? É isso que eu tenho que perguntar para mim. E é isso que cada um de nós tem que perguntar pessoalmente. E olharmos e se falarmos, tem. Fala, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Porque o Senhor me colocou nessa situação, porque não foi da minha própria vontade que nasceu isto, mas foi do Senhor. Glória ao Senhor nas maiores alturas. Porque eu posso ter paz nessa terra, o maligno não me toca. Enquanto o mundo inteiro jaz no maligno, o maligno não me toca. Eu posso ter paz nesta terra, porque o Senhor fez isso por mim. Glória a Deus nas maiores alturas. Quem são esses? Paz na terra aos homens a quem Deus quer bem, aos homens de boa vontade. Quem são esses? Os que nasceram da vontade de Deus. São aqueles que Ele ouve as orações. Quero convidar a amada igreja, Jeremias, capítulo 29, verso 12. Enquanto o mundo inteiro jaz no maligno, aqueles homens a quem Deus quer bem, são aqueles que Ele ouve as orações. Jeremias 29, 12. Lembra quando eu falei? Quando a sua alma estiver em angústia profunda, em escuridão intelectual e espiritual, e você se sentir sufocada pelas coisas que estão acontecendo, e você não vê uma perspectiva de saída, a luz está aqui, nas Escrituras. Ajoelhe-se no seu quarto, abra as Escrituras. Ore a Deus. Nada alimenta mais o homem do que orar a Deus. Estar com Ele numa vida de oração, conversar com Ele. E busque a luz para a sua vida. Para essa escuridão que está querendo fazer você desistir de tudo, talvez, não sei. Mas veja aqui, Jeremias 29, verso 12. Olha o que Deus fala para aqueles homens de boa vontade, para aquelas pessoas a quem Deus quer bem. Então me invocareis, passareis a orar a mim. E aqui não é só uma letra, irmãos, e eu vos ouvirei. Aqui é o dono do mundo, é o dono do universo, aquele que criou todas as coisas, aquele que tem poder para mudar a tua vida, aquele que tem poder para mudar a tua situação, aquele que tem poder sobre o coração humano, para mudar a vida de pessoas. É Ele que está falando, eu te ouvirei. Como cantamos, não temas, não temas, porque eu contigo sempre estarei. Então, depois que eu fiz toda essa obra em você, eu fiz essa obra em você, porque eu te amo. Não nasceu da tua própria vontade, nasceu da minha vontade, este amor por você, e você agora é meu. E o maligno não vai te tocar, e a luz na escuridão da tua vida, a luz aí, a luz no teu intelecto para você entender, estou abrindo os teus olhos espirituais. Então você vai passar a orar a mim. E eu te ouvirei. Eu te ouvirei. Talvez você não esteja vendo milícias de anjos ao seu redor, contribuindo para que você tenha paz nessa terra. Mas eu estou te ouvindo. E quando você está naquele quarto escuro, em lágrimas, e ninguém pode entender o que está passando com você, você se sente totalmente sozinho. Você vê seus olhos espirituais abertos pela palavra. Não, você não está sozinho. Você não está sozinho. Você não está abandonado à própria sorte. Não importa o que as pessoas façam, você não está abandonado à própria sorte. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo. Mas porque meu Deus é forte. E o que me manteve até hoje é quando Deus fala, serei achado de vós, diz o Senhor. Não é a gente que tem que fazer eu tenho que ser 100% santo, mesmo eu pecador miserável e merecendo a punição. Merecendo punição. Fala, serei achado de vós.
E sabe o que acontece? Ele se deixa achar por nós. Ele se revela a nós. Ele mostra essa milícia de anjos. Ele nos toma pela mão. Ele fala, não temas, tem de bom ânimo. Está com sede, eu te dou água. Vem aqui. Ele pega no ombro, ele pega no colo. Ele fortalece de uma tal forma que eu já sou um homem velho e eu nunca vi nada fortalecer tanto. Eu nunca vi nada tão real como as coisas que os nossos olhos humanos não podem ver. É muito mais real do que esta vida. Essa vida é cheia de ilusões. O que parece ser real e concreto, muitas vezes não é. Mas o que os nossos olhos físicos não veem, isso é extremamente real. Acho que por isso que Eliseu nem falou nada para o moço. Quando o Geazi falou, Senhor, agora estamos perdidos. Eu entendo perfeitamente o Geazi, entendo perfeitamente. E acho que o Eliseu nem falou nada, ele só orou a Deus, porque falou, se eu explicar ele não vai entender. E Eliseu orou a Deus, Senhor, por favor, abre os olhos desse rapaz. E Deus abriu os olhos. Imagina a paz que deve ter inundado o coração daquele homem, daquele menino que estava desesperado. Eu me farei achar. Não tem palavra mais doce no mundo. Não tem palavra de maior poder no mundo. Não tem palavra de maior segurança do mundo do que o Deus do universo falando, você não está sozinho não. Você vai passar a orar a mim. Eu te ouvirei. Você vai chorar aí. Vai. Porque esse mundo aqui, o pecado entrou nesse mundo e todo mundo está sofrendo. O Espírito Santo sofre e geme com gemidos inexprimíveis por causa da vaidade que sujeitou os homens e que a natureza sofre, conforme Romanos capítulo 8. Mas ele fala, eu, o Deus criador de todas as coisas, que os homens são para mim como gafanhotos, estão abaixo do estrado dos meus pés, eu me farei achar por vós, porque eu te amo. E eu fiz tudo isso, por amor a você. Por amor a você eu fiz isso. E aí resta o que para os homens? A terceira ação. Os homens que receberam a luz e a informação, aqueles pastores que estavam no campo, receberam a luz, receberam a informação, receberam a boa notícia que é o Evangelho. Viram aquela milícia de anjos. O que eles fizeram? Convido os irmãos a voltarmos lá em Lucas, capítulo 2. Verso 15, eles foram verificar o que Deus os fez saber. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros, vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Você ouviu hoje uma mensagem dizendo que existe um mundo espiritual e que Deus move esse mundo espiritual para trazer paz àqueles a quem Ele quer bem. E que na nossa angústia Deus está conosco. E que Deus se faz achar por todo aquele que buscar e orar. Você ouviu falar isso. Agora compete a você fazer como aqueles pastores fizeram. Você não deve simplesmente crer no que um homem falou. Esse homem que está pregando falou isto. Eu vou verificar essas coisas que eu fiquei sabendo agora. Eu vou verificar isso na minha vida. Salmo 34 fala, fazei prova e vede que Deus é bom. Fazei prova com todo respeito e reverência. Fazei prova e vede que Deus é bom. Eu vou pôr isso em prática na minha vida. Se Deus agiu na vida dessa pessoa, ele falou, e se isso tudo for uma mentira, for uma ilusão, simplesmente eu vou perceber que é uma mentira e uma ilusão. Então, eu vou, porque eu creio nessa palavra, eu acredito, e eu vou verificar como são essas coisas. E eu vou começar a ter uma vida mais espiritual, buscando a Deus, porque Ele me ouve. Ele pode me abençoar muito mais nas coisas do que o produto das minhas mãos podem produzir. Ele pode me abençoar muito mais. Dentro da minha vida atual, Ele pode mudar tudo, a qualquer momento, em qualquer situação, para beneficiar aqueles que o buscam. E por que Ele não faria isso? Se a palavra dele diz que Ele faz isso. Então os homens foram verificar o que Deus nos fez saber. Os homens encontraram Cristo. Verso 16. Foram apressadamente, acharam Maria, José e a criança, que é Cristo, deitado na manjedoura. Irmãos, quando
se ouve a mensagem do Evangelho. Qualquer um que estiver vendo esse vídeo e tiver contato com isso. Quando se ouve a mensagem do Evangelho e vai verificar com o coração desarmado, vai verificar se essas coisas são realmente assim, o fim desse caminho é Cristo. Vai encontrar Cristo, como esses pastores encontraram. Depois do que eles fizeram, eles começaram a servir a Deus de duas formas, divulgando tudo que eles viram e glorificando a Deus. Veja os versos 17 e 18. Vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito do menino. Todos os que o ouviram, veja que não divulgaram só para Maria e para José. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. E o verso 20, voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora anunciado. Lhes foi anunciado de forma sobrenatural. Veio luz em toda aquela escuridão. E eles foram verificar se essas coisas eram assim. E eles constataram que era. E aí eles começaram então a divulgar. Irmãos, toda essa carga de instrução que nós recebemos das Escrituras não pode ficar só para nós. Nós devemos falar para as pessoas. Nós devemos ter cuidado, é como aquelas plantinhas delicadas. Lógico, você não pode falar uma teologia inteira para uma pessoa ali, mas fala um pouquinho do que você aprendeu, fala um pouquinho, hidrata um pouquinho a terra daquela plantinha que está adormecida ali. Você deve divulgar as coisas e, acima de tudo, glorificar a Deus. Vede como é grande o amor de Deus por nós. Para nós encerrarmos, irmãos, quero convidar os irmãos no Dia do Senhor 4 do Catecismo, mas antes vamos ver o Dia do Senhor 2, a pergunta 3. Como é que você sabe dos seus pecados e misérias? A resposta, pela lei de Deus. Depois vem o Dia do Senhor 4, pergunta 9. Mas Deus não age injustamente com o homem ao exigir em sua lei aquilo que o homem não consegue cumprir? Resposta, não, pois Deus criou o homem de tal forma que este era capaz de cumprir esta lei. Mas o homem, sob a instigação do diabo, em desobediência deliberada, privou a si mesmo e a todos os seus descendentes desses dons. Pergunta 10. Deus permitiria que tal desobediência e apostasia ficassem sem castigo? Certamente que não, pois tanto o nosso pecado original quanto os nossos pecados presentes o deixam terrivelmente irado. Por isso, ele os castigará com justo juízo, agora e eternamente, conforme declarou: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Gálatas 3:10. Mas Deus, pergunta 11, mas Deus não é também misericordioso? E o sermão que nós vemos hoje é sobre a misericórdia de Deus sobre os homens a quem Ele quer bem. Deus é verdadeiramente misericordioso, mas é também justo. A sua justiça requer que o pecado cometido contra a sua suprema majestade seja castigado também com a pena mais severa, quer dizer, com o eterno castigo do corpo e da alma. Agora, observe o que foi dito aqui. Como que Deus providencia a salvação e a paz nesta terra aos homens a quem Ele quer bem? Através da luz e da iluminação. Os demais continuam sendo, o mundo jaz no maligno. Deus, Ele consegue juntar justiça e misericórdia e fazer as duas. Só Deus consegue fazer isso. E para nós, para aqueles a quem Deus quer, Deus requer para todas as pessoas que a justiça de Deus seja feita. Por isso, nós mesmos devemos satisfazer totalmente essa justiça, ou o outro deve fazer por nós. Para aqueles a quem Deus quer bem, Deus enviou Cristo e mostrou essa milícia de anjos, trouxe luz em toda a nossa ignorância, em todo o nosso temor, em todo o nosso abismo intelectual. E eu quero concluir, irmãos, esse sermão dizendo apenas que
Vede como como é grande o amor de Deus. Nisso consiste a misericórdia de Deus em enviar seu Filho para satisfazer essa justiça por nós. Justiça e misericórdia. Somente Deus poderia cumprir as duas ao mesmo tempo. A glória será sempre a Deus nas maiores alturas. A paz é para aqueles a quem Ele quer bem. E quem são esses? Como vimos, são aqueles que o servem e temem o seu nome. Eu te convido a ver aqui em Malaquias, capítulo 3. A esses a quem Deus ama e quer bem, e que manda a sua paz na terra, são esses os que o servem e temem o seu nome. Malaquias capítulo 3, a partir do verso 16. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupa-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. E para finalizar esse sermão, quero voltar, irmãos, lá em Ageu capítulo 1, e agora falar enquanto igreja. Nós vimos na nossa vida pessoal, individual, o grande favor de Deus por nós. Agora nós vamos ver aqui um conceito de Deus com a sua casa, com a sua igreja, irmãos. E esta realidade espiritual, este conceito, nós não podemos omitir, porque isso aqui vai influenciar diretamente no resultado da vida de cada um de nós. Porque é um conceito de Deus. É um conceito de Deus. E aqui diz, olha só, verso 7 de Ageu 1. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. O que ele está falando aqui? Considere o seu passado. Lembra como você estava espiritualmente e como eu te resgatei. Então vai e edifica minha casa. Edifica minha igreja, aonde você está inserido. Não negligencie isto, meu filho. É isso que Deus está falando. Esperaste o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa que permanece em ruínas. Irmãos, como que um servo fiel vai prosperar plenamente, tendo essa paz na terra, enquanto a igreja onde Deus confiou ele está em ruínas? Precisa haver ali um esforço pessoal. Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria causa, da sua própria casa. Por isso, os céus retêm sobre vós o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. E agora veja aqui, no capítulo 2, o verso 7. Todos aqueles que falam, Senhor, eu reconheço que existe de fato um mundo espiritual ao meu redor. Que a vida não se resume só a este mundo secular. Que eu não estou mais nas trevas com a luz que o Senhor graciosamente trouxe sobre mim. Eu não estou mais como aqueles que jaz no maligno. Hoje eu vejo, Senhor, que tem coisas nas minhas mãos onde eu possa servir ao Senhor com alegria e singeleza de coração.
como gratidão, como resposta a tudo que o Senhor faz por mim. Eu vejo isso. E aí, vai dar nisso aqui, verso 7 do capítulo 2. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Paz na terra, glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Paz na terra aos homens de boa vontade. Irmãos, esse é o caminho. Andai por ele. É assim que diz a palavra do nosso Deus. Como resposta a esse sermão,